186. Regressor Instruction. Capítulo 997. Você colhe o que semeia. 4. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Dispersem-se. Eu, ordenei. Bahamut estacou. O templário Simon gritou. Louco. Park Eon-jo gritou. Bahamut está vindo. Ah! Ah! O templário Simon repetiu. Em tempos de emergência, só havia uma coisa que os guardas florestais podiam fazer. Se lutar fosse impossível, então um ranger deveria entregar o máximo de informações possível ao centro de comando. Claro, sobreviver era a prioridade máxima. Tinha certeza de que o centro de comando estava ciente da nossa situação, e os reforços mais próximos definitivamente estavam ao caminho. Aqui é o comandante Jean da unidade especial de Rangers. Encontramos o templário Simon há 2 minutos e estamos recuando no momento. Estamos checando sua localização. Se puder fornecer informações mais detalhadas. Não confirmado, mas acreditamos que o templário Simon se transformou em um monstro do tipo aranha. Não, é mais como. Ele se tornou um demônio. Em vez de um monstro. Estamos tentando pegar uma amostra da carne dele. Uma investigação presencial é impossível. Negativo. Como mencionei antes, estamos recuando. Por favor, nos ajude a garantir uma saída. Entendido. Além disso, descobrimos um catalisador desconhecido. Por favor, me dê os detalhes. É uma pena. O templário Simon é obcecado por essa pena, e fica gritando que Bahamut está vindo. Entendido. Quanto tempo levará para os reforços se encontrarem conosco? Enviamos a unidade de Rangers mais próxima. Espera-se que cheguem em cerca de 3 minutos. Uma unidade de Rangers? Você ouviu o que eu disse? Por favor, envie tropas. Uma unidade de Rangers não será útil em nada. Vai levar cerca de 1 hora e 40 minutos para um esquadrão de ataque chegar. Até lá todos estaremos mortos. Droga. Poderíamos ter uma chance se estivéssemos em uma floresta ou em outro lugar, mas estávamos em uma sala secreta fechada, então estávamos em desvantagem. O que vi ao sair da grande caverna parecia um labirinto. Patrulheiros com bom senso de direção não se perderiam, mas teriam dificuldade para evitar serem detectados pelo templário Simon. Os rangers se dispersaram, mas eu ainda podia ouvir gritos por toda parte. Esse era o domínio do templário Simon, independentemente das intenções dele. Entramos no covil das aranhas por conta própria. Todos conseguiram escapar. Quem foi atacado? Você pode fazer mais rápido. Estou tentando encontrar a rota de fuga mais rápida. Se você esperar só mais um pouco. Imagem. Droga. Eles são tão lentos. Eu sabia que algo assim ia acontecer. Eu vivi uma vida equivalente a dançar com a morte, então não tinha realmente medo de morrer. O problema eram os membros da unidade. Eles não deveriam morrer em um lugar assim. Não há outro jeito. Agora, espere. Padre Lake Young. Quero dizer, o comandante dos esquadrões de ataque vai liderar sua fuga sozinho. Pai Lake Young. Depois, ouvi estática, como se me avisasse que alguém havia entrado no canal de comunicação. Então, ouvi uma voz familiar, mas nem tão familiar. Ouvi sua voz muitas vezes de longe, mas foi a primeira vez que falei diretamente com ele. Me conte mais sobre sua unidade. Sou o comandante Jean da unidade especial de Rangers. Agora mesmo, número de membros. 4 membros estão comigo. Em emergências, devemos nos mover em grupos de 5. Vou te enviar as coordenadas. O que? Atualmente, movam-se agora. Estamos nos mudando, ordenei. Eu conseguia ver um caminho que antes não via, mas, claro, eu não tinha certeza sobre ele. O mapa e a rota estavam no espelho de mão, e chegaram tão rápido que fiquei meio desconfiado. A operação foi um sucesso. A presença do padre Lake Young era a prova de que o plano do comandante Jin Cheong havia sido um sucesso. No entanto, porque parecia que ele tinha tomado a dianteira porque estava ciente da nossa situação atual. Será que era mesmo assim? Infelizmente, não tive outra escolha a fazer. Era uma ordem do comandante, e eu precisava seguir seu caminho, mesmo que isso levasse à minha morte. Corra! Corra! Gritei. Bahamut estacou. O templário Simon gritou. Brum, brum, brum. Barulhos altos ecoavam. Algo estava batendo no chão. Logo, os ruídos desapareceram, mas eu sabia melhor do que ninguém que era cedo demais para sentir alívio. Mude de rota. O quê? Mude sua rota.
Apresse-se e confirme. Droga, pelo menos me dê uma explicação. Vamos voltar, ordenei. O quê? Não tive tempo para explicar aos membros. Quando tentei ir para o lugar onde ouvi a voz dele antes. Cabum! O teto caiu, e eu vi as pernas do Templário Simon. Suas pernas grandes e afiadas quase roçaram a ponta do meu nariz. Se tivéssemos ignorado ele e seguido em frente, essas pernas teriam nos atravessado. Arrepios apareceram em mim. Como ele sabia? Como ele sabia que o Templário Simon, não, a aranha, tinha passado por nós pelo teto? E como ele sabia que a aranha ia nos atacar? Será que ele consegue ver o futuro ou algo assim? Não importava muito. O importante era que havia esperança. Minha pequena suspeita foi dada lugar à esperança. Bahamut estacou. O Templário Simon gritou. Corra! Gritei. Podemos viver. Não foi difícil. Só precisávamos seguir as coordenadas no espelho de mão, e poderíamos escapar. Mude de rota. Entendido. Bum, mude de rota. Entendido. Cabum. Eu podia ouvir ruídos de tremor acima de nós. Achei que ele só estava nos seguindo, mas não parecia ser o caso. As pernas afiadas dele eram mais longas do que eu pensava, e poderíamos estar dentro do alcance do ataque dele. Ele tem 8 pernas. Não, ele pode ter mais de 8. Como estão os outros? Eles também estão fugindo. E foi quando encontramos os rangers restantes. Hã? Notei que eles também tinham receptores nos ouvidos. Assim como nós, eles se moviam de acordo com as coordenadas mostradas no espelho da mão da deusa. Achei que estavam recebendo ordens de outros comandantes, mas... Entendido, Padre Lake e Yong. Eles sumiram num piscar de olhos assim que ouvi isso. Eles estavam indo para uma rota diferente da nossa. Isso não pode ser. Droga. Não pode ser. Murmurei. Será que ele realmente estava movendo todas as unidades de rangers? Ele estava controlando todos os 50 rangers que estavam divididos em 10 unidades por ele mesmo. Fica aí. Parei de me mexer. E é uma armadilha, comandante. Bum! A parede desmoronou com um estrondo estrondoso. Armadilha. Eu também conferi. O problema era que a armadilha estava instalada onde nossos aliados estavam localizados. Era uma armadilha explosiva que cada unidade possuía. Era muito provável que as unidades anteriores tivessem instalado para nós. Saiam. Que diabos está acontecendo? Seguimos em direção ao caminho que a armadilha explosiva dos nossos aliados havia criado para nós. Instale uma armadilha. Coordenadas. Enviado. Ajuste o tempo da explosão para 2 minutos e 10 segundos. Entendido. E instale uma armadilha. Eu pedi. O quê? O ok. Alguém exclamou. A armadilha que acabamos de instalar poderia ser uma saída para nossos aliados. 2 minutos e 10 segundos depois, ouvi uma explosão alta. Está feito. Obrigado, Padre Lake Yong. Ouvi a mesma voz mais cedo e vi pernas de aranha bloqueando o caminho delas. Avançar. A ordem dele foi chocante, mas não questionei. Bum! Houve outra explosão, e vi a senhorita Parker Onjou da Guilda do Cisne Negro explodindo do muro ao nosso lado. As pernas do Templário Simon a perseguiam, e um espaço para avançarmos naturalmente se abriu. Eu não entendo. Que diabo está acontecendo? Fomos nós que entramos no esconderijo das aranhas, mas quem ficou preso numa teia de aranha provavelmente foi o Templário Simon. Acho que é um motivo para todo mundo chamá-la de gênio, comentei. Bahamut está vindo. O Templário Simon gritou. Bum! Cabum! Ele desceu do teto e começou a rastejar em nossa direção. Somos os últimos. Siga a rota, comandante Jean. Bum! Cabum! O grande labirinto estava desmoronando. Eu não conseguia mais ver o caçador inteligente de antes, enquanto o Templário Simon tentava empurrar seu corpo colossal pelos corredores estreitos. No fim, ele destruiu tudo em seu caminho para seguir em frente. O Templário Simon havia se tornado apenas um monstro que só se importava em realizar seu desejo. Seus ratos irritantes. Seus ratos. O Templário Simon gritou. Corra! Eu gritei. Seus ratos. O Templário Simon gritou. Eu gritei. Vi um pequeno corredor emitindo uma luz tênue. Não recebi nenhum outro pedido. Eu estava à beira de desmaiar de exaustão, mas rangi os dentes e segui em frente. Estou quase lá. Quase lá. Bum! 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 Eu vou te sacrificar para Bahamut. Todos vocês. O Templário Simon gritou. Rugi e dei meus passos finais.
Foi um rugido que ninguém esperaria de um patrulheiro. Depois, imediatamente olhei para trás. Ah! Ah! Bahamut! Ele gritou. Ele teve dificuldade para sair da passagem estreita, mas as paredes à sua frente eventualmente desapareram. Bum! Vi seu corpo colossal e me desesperei ao vê-lo. E foi quando ouvi uma voz no fone. Comecem a caçada à aranha. Você. E você. Você. Bahamut. Bahamut. O templário Simon gritou. Bahamut. Eu disse. Ah! 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 O tempo. Chegou. Bahamut. O templário Simon gritou. Quem é Bahamut, seu demônio com cara de sujo? Perguntei. O quê? Ele também é um demônio? Perguntei. Com isso, uma grande quantidade de poder sagrado se manifestou diante de mim. 1. Ponto de vista do comandante Jean Regressor Instruction capítulo 998. Você colhe o que semeia. 5. AHHH. O poder sagrado caiu sobre o templário Simon. Pare. Stop. O templário Simon gritou. Dractaris estava no leme dos espíritos e cavaleiros sagrados. O grupo deles enviou onda após onda de poder sagrado contra o templário Simon. Toda vez que avançavam, o templário Simon dava um passo para trás. Quando a primeira fileira de espíritos e cavaleiros sagrados lançava seus feitiços, a segunda fileira lançava os seus, e a terceira fileira canalizava seus feitiços ao mesmo tempo. Eles pareciam arqueiros alinhando suas flechas. As vanguardas ergueram seus escudos e se prepararam para enfrentar os ataques inimigos. Todos avançaram um passo de cada vez. Os cavaleiros ergueram suas espadas para punir o templário, que vendeu sua alma a um demônio. O martelo de Deus vai esmagar os ímpios que venderam sua alma para um demônio. Tenho certeza que ele ficou chateado. O martelo de Deus será usado contra os ímpios que venderam sua alma a um demônio. Esse demônio será punido. Senti algo crescendo dentro de mim. Eu era um diretor experiente, então a cena à minha frente parecia uma cena bem planejada. Foi graças a mim que a situação acabou assim, mas eu não fui quem fez isso acontecer. Os sacerdotes cercaram o grande demônio-aranha. Uma batalha entre o bem e o mal, luz e escuridão sempre foi uma história eficaz. Como sempre, a cena não era tão diferente de outras cenas semelhantes. Quando o templário Simão balançou as pernas, os espíritos dos padres foram levados embora. Apesar disso, permaneceram destemidos e não recuaram. O ressentimento que vinham acumulando há muitos anos estava estampado em seus rostos. Eles também pareciam felizes por finalmente realizarem seu desejo tão esperado. Retirada. Retirada. A parte mais importante era que eu estava no centro de tudo. Qualquer um pensaria que eu sou responsável por isso. Conceda a ele um conforto. E descanso eterno. Murmurou Dractaris. Os rangers que escaparam do labirinto assistiam a tudo incrédulo. Padre Lake Yong. O que é? Que diabos? Naturalmente, eles me olharam com inveja. Eu fui o criador desse milagre, e quem não sentiria ciúmes ao ver essa visão milagrosa? Fica incrível até aos meus olhos. Yungnin, eu te disse que é perigoso lá. Venha o que? Park Dae-ok-gu gritou. É perigoso, Jung, disse Rafael. Querida. O que você está fazendo aí? Shaeha gritou. Eiha Noona, Park Dae-ok-gu e Rafael lançaram olhares preocupados para mim, então dei um passo para trás, mas essa cena memorável ficaria para sempre na memória de todos. Pare. Stop. O templário Simon gritou. Como assim, parar? Ah! Bahamut! Bahamut! O templário Simon gritou. Para de chamar por ele, droga! Salve! Me salve! O templário Simon implorou. Agora não há como te salvar. Você será purificado, disse Dractaris. Você vai ser purificado, não morto, então apenas aceite isso. Ah! A resistência da aranha que lutava era maior do que eu imaginava, e fiquei ansioso por algum motivo. Merda. Eu tinha uma ideia do que estava acontecendo, e tudo graças ao relatório da Park Eun-joo. Eu poderia interpretar de várias formas, mas o Muraum me dizia que a semente demoníaca dentro de Bahamut já havia florescido. Os comentários que Dractaris fez sobre demônios e a aura única dos sacerdotes também eram pistas, mas seria outra história se eu mesmo visse por mim mesmo. Estúpido Bahamut. Eu o avisei para não ficar obcecado por poder. Kim Sung também é um problema. O Bahamut de 4 estrelas tinha medo do Kim Sung de 7 estrelas, por isso ficou tão obcecado pelo poder. Ele devia estar realmente assustado, e eu tinha certeza disso,
pois eles retrataram Kim Sung como o demônio laranja. Eu tinha certeza de que ele não entenderia, e também não conseguia aceitar esse resultado. No fim, Bahamut esqueceu as palavras dos sacerdotes da profecia e culpou tudo em sua incompetência. Na época, ele realmente não podia fazer nada. Ele não conseguia se mover porque tinha medo de que a semente demoníaca dentro dele florescesse, e congelou como uma estátua ao ver Kim Sung. De alguma forma, ele conseguiu superar seus medos e agir, mas foi afastado por apenas um golpe da espada de Kim Sung. Ele era o herói do continente na época, então provavelmente se sentia humilhado. Kim Sung provavelmente se sentia como um obstáculo que precisava superar. Ele também pode estar sofrendo de TPT. Provavelmente ele estava tendo pesadelos com o chamado demônio laranja, que apareceu um dia e levou tudo o que tinha. Eu tinha certeza de que só a ideia do chamado demônio laranja já era suficiente para fazê-lo tremer. Ele não aguentou e escolheu se tornar um demônio. Ele trilhou um caminho diferente do de Dractaris, que decidiu proteger os sacerdotes da profecia, o templo subterrâneo e o continente. Parecia perigoso, mas era uma boa situação. Eu já sabia, através do Yunsung de Duon, que ir para Duon não era eficiente. O Yunsung do Gris Crânio era forte, mas tinha seus limites, então eu estava convencido de que seria o mesmo para os outros. Então por que ele não está morrendo? Perguntei. Seus desgraçados sujos. Seus sacerdotes sujos. O templário Simon gritou. Por que diabos você é tão forte? Ah! Ah! Eu vou punir todos vocês. O templário Simon gritou. Ele não é mais humano. Seria por isso que seus atributos tinham aumentado. Havia outro caminho para avançar na carreira ao ir para Duon. A ideia de Duon e Yunsung avançar como o templário Simon era assustadora, mas senti que a rota Duon e Yunsung já estava desbloqueada. Yunsung não vai virar uma aranha, porém. Talvez ele se transformasse em lobo ou grifo. Afinal, ele era obcecado por grifos. Senti que ele poderia se transformar em algo mais horrível que Duon e Yunsung, mas a aparência dele não era tão importante assim. Isso é ruim. Eu não fazia ideia de como Bahamut ficou mais forte ao ir para Duon. O templário Simão não adorava Bahamut, ele só tinha medo do último. Não era da minha conta se Bahamut o havia abusado ou não, mas eu tinha certeza de que muitas coisas haviam acontecido na época. O templário Simon tinha que ter testemunhado tudo, inclusive como Bahamut havia mudado, assim como quão cruel e sombrio ele podia se tornar. A demonização deve ter diminuído sua inteligência, mas até uma versão simplificada dele tinha muito medo de Bahamut. Ele é realmente terrível. Aquela aranha. Como uma pessoa pode se transformar em aranha? Park Dae-Okgu reclamou. Templário Simon é um caçador, Jung, informou Rafael. Eu já sei. A invasão está indo bem, e tudo graças aos espíritos. É ótimo que as forças aliadas mal tenham baixas. Mas não posso ficar feliz com isso, disse o cão de caça do grupo de Rafael. Como assim? Templário Simon é um caçador. O labirinto era seu território de caça, então ele devia ser um chefe criado para aquele labirinto. Podemos supor que há um limite para o que ele pode fazer em um lugar grande como este. Sua resistência deve ser baixa, e ele não consegue suportar o poder sagrado dos espíritos do templo subterrâneo. Faz sentido. Tenho certeza que foi por isso que ele avançou, explicou Rafael. Eu entendo o que você está dizendo, respondeu o cão de caça. Não sei quem é esse Bahamut, mas... Você está dizendo que ele é mais forte do que pensava? Perguntou o cão de caça. Rafael assentiu. Ele olhou para mim e pareceu satisfeito com sua suposição. Ele parecia querer que eu o elogiasse, mas eu não me dei ao trabalho de dizer nada. Ele cresceu muito. Ele cresceu e ficou mais esperto. Bahamut. Bahamut. O templário Simon gritou. Tenho certeza de que ele entendeu melhor, já que tinha experiência lutando contra Dractaris. Está bem claro. Estava bem claro que o templário Simon estava sendo espancado, mas... as resistências dele são realmente altas. O templário Simon era um covarde, mas não era fraco. Ele era cauteloso e oportunista. Ele queria traçar um quadro maior aprisionando nossas forças no labirinto, mas isso não aconteceu. Infelizmente, era inegável que ele estava em sua forma mais eficiente. Ele escolheu ter pernas afiadas em vez de braços grandes, e também escolheu agilidade em vez de resistência, pois a agilidade permitiria que ele se movesse silenciosamente. Rafael estava certo. O labirinto era a casa do templário Simon. Se a invasão tivesse começado ali,
teria se tornado facilmente insustentável. Fomos nós que escolhemos um campo de batalha vantajoso para nós, e as forças aliadas tinham vantagem em termos de trabalho em equipe, mas não é mais o caso agora. Me salve. Eu não quero morrer. Ah! Ah! Filho da mãe esperto. Templário Simon se encolheu com as pernas e subiu até o teto escalando as paredes. Ele franziu os lábios e sibilou, disparando teias de aranha. Uma barreira sagrada envolveu o grupo de expedição, mas a barreira se estilhaçou com um chiado. As teias de aranha pegajosas e elásticas eram ácidas, o que nos colocava em desvantagem. Afinal, o Templário Simon poderia usar isso para transformar o terreno em seu campo de caça. Fase 2. Você está analisando, Jung? Perguntou Rafael. Não me dei ao trabalho de responder porque era verdade. Momentos depois, olhei para cima. Beleza! Exclamou Rafael. Pelo menos ele é perspicaz. Rafael abriu suas asas cinzentas e voou para cima. As teias de aranha convergiram em Rafael, isolando suas rotas de fuga, mas Rafael ainda conseguia sair daquele cerco. Dei a Rafael sua rota de fuga, e ele imediatamente a seguiu. Ele é bem bom. Rafael mal escapou das teias ácidas de aranha, e até começou a girar no ar. Os movimentos chiques eram desnecessários, mas ele parecia bem legal. Ele derrubou os que não conseguia desviar. A missão exigia bastante concentração, pois se a teia de aranha o tocasse, ele ficaria preso na teia e seria forçado a se aposentar. Ele também teve que derrubá-los com um único golpe ou ele vai ser pego. Ainda. O desempenho dele melhorou um pouco. Rafael não era mais uma viagem turbulenta. No entanto, ainda seria absurdo compará-lo a Bahamut, mesmo que ele estivesse indo muito bem contra o Templário Simon. Mas temos que pegar o que pudermos. Não foi ruim, já que obteremos uma amostra. Na verdade, quanto mais amostras tivéssemos, melhor. Enquanto isso, o comandante Jin parecia ter conhecido outro cara. Olhei para ele usando meu telescópio e vi ele batendo os dedos enquanto estava sentado. Bahamut. Está vindo. Murmurou o Templário Simon. É só isso que você sabe dizer, né? Regressor Instruction capítulo 999. Você colhe o que semeia. 6. O tipo de demônio que eles encontraram era completamente diferente de nós. Eu estava preocupado que talvez fosse Genie, mas era muito provável que o demônio diante deles fosse um dos templários restantes que eu ainda não conhecia. O demônio imponente tinha uma cabeça que parecia ser uma mistura entre a cabeça de um touro e uma de cobra. Diferente do Templário Simon, o demônio de cabeça de cobra e cabeça de touro parecia bem resistente, então presumi que seus atributos fossem mais voltados para a resistência. Assim como o Templário Simon, o demônio continuava gritando o nome de Bahamut, e seu olhar estava cheio de medo por seu mestre. O demônio rugiu alto ao se levantar, e os membros da expedição que o encontraram pareciam nervosos. Tinha certeza de que eles podiam sentir sua força, pois eram competentes e sabiam que ele estava em um nível diferente dos monstros que haviam encontrado até então. Eu estava meio preocupado, mas não tanto. O jeito que Jin Xiang sentou naquela cadeira com um olhar arrogante enquanto batia o dedo me deixou um pouco irritado, mas o invocador de vilões demônios nunca foi incompetente. Além disso, Yun Sung estava com eles. Se o padrão de ataque do demônio fosse previsível, não seria tão difícil derrotá-lo. Eles não podiam cometer erro ali, já que era uma incursão de alto nível. Felizmente, eu não consegui imaginar aquele psicopata, que ao mesmo tempo se autoproclamava perfeccionista, cometendo erros absurdos. Roar. A operação estava indo bem. O monstro avançou como um touro, e feitiços de proteção foram empilhados instantaneamente diante dele. Os feitiços se quebraram, mas foram eficazes. Os feitiços que absorviam o peso do ataque do demônio em seu lugar permitiram que resistissem ao ataque do demônio. Bônus eram aplicados instantaneamente no tanque principal, e debuffs eram lançados no touro. Houve um estrondo, e os corpos de um dos tanques se abriram num instante, mas seus ferimentos se recuperaram tão rápido quanto apareceram. Isso não vai ser fácil. Era impossível para magos lançarem feitiços de ataque, já que ofensivo não era prioridade deles. Provavelmente achavam que lançar feitiços de proteção para deter a investida do demônio era prioridade. Como esperado, os magos começaram a canalizar seu próximo feitiço. Yo Aione, a subtanque da Guilda Azul, consertou seu capacete e se colocou na frente do demônio. Quando o demônio viu Yo Aione, moveu-se e desferiu o punho em direção a ela, mas, como antes,
Barreiras se manifestaram diante de Owain, protegendo-a. O invocador de demônios moveu o dedo arrogantemente enquanto um guerreiro da República avançava. Eles criavam um ambiente que permitia aos tanques continuarem se recuperando enquanto impediam os ataques inimigos. Jin Cheong enviou vanguardas capazes de resistir ao ataque do demônio mesmo uma vez, e não hesitou em investir feitiços neles. Parecia que vários matadores cercavam o touro. As táticas de Jin Cheong pareciam desumanas, como se ele as tratasse como meras peças de xadrez, mas era um ataque organizado. Os espaços vazios deixados pelas vanguardas foram preenchidos pelos assassinos. Qin He estava diante do touro demoníaco. Eles estão usando ela como tanque de evasão? Parecia que a suposição do invocador de demônios estava correta. Qin He desviou do ataque do touro demônio por um fio de cabelo. Qin He parecia muito nervosa, pois sabia que um erro a mataria instantaneamente. Cada vez que Jin Cheong movia o dedo, as tropas se moviam. Cada vez que o touro perdia sua vez, os aliados faziam uma virada significativa. Cada movimento era calculado, e nem todo mundo conseguia fazer algo assim. Jin Cheong maximizava as pequenas vantagens conquistadas a cada passo enquanto avançava um passo a mais. A cena me lembrou a Guerra Republicana. O grupo de expedição parecia estar suando de tanto esforço. O touro demoníaco corria solto enquanto rugia, e as tropas aliadas estavam ocupadas se reagrupando porque estavam sendo empurradas para trás. No entanto, a realidade era outra. Aos meus olhos, o monstro parecia estar caindo lentamente em uma armadilha. Claro, havia uma diferença em relação a antes. Mais cedo, o touro demônio tinha uma espada que podia balançar. Infelizmente, a formação que Jin Cheong criou, os turnos que ele maximizou e as pequenas vantagens que obteve durante a luta foram todos por causa da espada mais afiada da expedição. Qin Sung caminhou pelo caminho criado pelo espaço entre tanques, magos, vanguardas e as tropas. Jin Cheong usou o DPS máximo nesse turno para retaliar contra o touro demoníaco. Os arqueiros disparavam flechas em apoio enquanto as vanguardas atacavam a armadura do touro demoníaco para chamar sua atenção. Eventualmente, Qin Sung entrou na luta e balançou sua espada. Quando vi a sentir, fiquei convencido de que ele estava satisfeito com a situação. Ele está se divertindo à toa. Sempre valeu a pena criar espaço para um DPS de combate corpo a corpo como Qin Sung. Provavelmente não havia recebido nenhuma ordem, pois tudo o que precisava fazer era se posicionar e balançar a espada. É bem irritante. Jin Cheong parecia realmente convencido agora, como se tudo estivesse indo conforme planejado. Comandante. Comandante. O que houve? Estou ocupado agora. Se você tem algo para me contar, me diga. Por favor, economize energia e salve as tropas comuns. Não entendo o que você está dizendo. É como eu disse. Não revele nossas forças, e não faça Yun Sung gastar energia antes do evento principal. Claro, o mesmo vale para os membros da Guilda Azul. Você sabe que precisa de tropas para a luta contra Bahamut, certo? Exclua as tropas comuns, a menos que seja necessário. De qualquer forma, tenho certeza de que você vai precisar de um tempo para organizar isso, então vou te dar 5 minutos para fazer. Não entendo por que você está tomando essa decisão. Eu sou o comandante de campo aqui. Minhas escolhas são, eu sou quem está no comando. Mesmo que você não queira, eu posso simplesmente seguir em frente. E você tem que saber que eu te dei 5 minutos porque sei que você precisa de um tempo para organizar isso. Por favor, me mantenha informado. Imagem. Me senti um pouco melhor ao ver Jin Cheong batendo o punho no apoio de braço dele. Haveria algumas variáveis durante a reestruturação. Se for uma emergência, ele vai eliminar Qin Sung ou entrar na batalha ali mesmo. Ele não conseguiria mais agir com arrogância naquela cadeira. Jung? Jung? Por favor, faça você mesmo, Sr. Rafael. Ah! O que salvar a resistência de Qin Sung foi uma decisão sábia. Não pude deixar de pensar assim enquanto estávamos indo com calma na caçada aqui. Salve-me. Eu não quero morrer. O monstro fingia ser fraco, mas balançava as pernas furiosamente. Seus padrões de ataque mudavam sem parar. Ele cuspiu teias de aranha enquanto se movia no teto, e não se poupou em causar dano ao grupo de expedição. Apesar de ter eliminado Park Dae-Okgu e os membros da guilda, a batalha permaneceu a mesma. Claro, estávamos causando danos nele também, mas eles são lentos. Draktaris era forte, mas não conseguiu desferir o golpe final por causa dos sacerdotes.
Bahamut. Bahamut. Eu não queria parecer ansiosa, mas não conseguia evitar. Quanto mais lenta a invasão ficava, mais desconfortável eu me sentia. Rafael estava ansioso, com a boca seca, e eu tinha certeza de que ele ficou frustrado com minha reação. A princípio, ele achou que estavam encurralando o monstro, mas a caçada não estava indo nada bem. Não é suficiente. Se estivessem lutando contra uma aranha, como enfrentariam Bahamut? Eu tinha preparado mais um seguro, mas... Onde está o Gen Templário? Por favor, envie reforços, pediu Rafael. Rafael. Padres, por favor, enviem reforços, exclamou Rafael. E foi quando uma grande lança de luz se manifestou acima dos sacerdotes. A lança riscou o ar, perfurando a carapaça externa do monstro. Ah! O monstro gritou. Rafael abriu as asas e voou em direção ao monstro com a espada na mão. Uma luz cinza irrompeu da espada quando Rafael avançou, esfaqueando o monstro. Um ruído grotesco ecoou enquanto um líquido verde jorrava da ferida. Shaeha sentiu como se estivesse tudo bem, mas... Eu gosto dele, disse Shaeha. Está uma bagunça. Se não fosse pelo fato de que os sacerdotes daqui eram competentes, eles já teriam sofrido ferimentos graves. Eu queria elogiá-los por desferir um golpe forte, mas um elogio aqui não seria útil. A figura do monstro estava derretendo rapidamente e se recuperando com um som de chiado. Rafael balançava sua espada implacavelmente como se estivesse desesperado para encurralar o monstro. Ah! Dói. Eur! Rugiu o monstro. Ele balançou as pernas grandes no ar e tentou ao máximo sair dali. Ele usou as pernas para destruir as paredes e criar uma rota de saída. Não deixe ele escapar. Droga! Rafael xingou, ficando ansioso por algum motivo. Mordeu os lábios e balançou a espada rapidamente. Qualquer um podia perceber que a situação estava uma bagunça, mas nós tínhamos a vantagem, por isso podíamos controlar a situação. Bum! Cabum! Desgraçados! Bastardos! Elu! O fim estava próximo, mas era doloroso assistir por mais tempo. Dractaris enviou onda após onda de poder sagrado contra a aranha. Enquanto isso, a aranha e Rafael estavam desperdiçando sua resistência em um jogo de pega-pega sem sentido. A aranha estava usando as pernas para derrubar nossa barreira numa tentativa desesperada de escapar de sua situação. Bum! Ah! O monstro lutando e assustado gargalhou. Ah! Ah! Merda! Bahamut! Vai, Arg! Uma mão enorme surgiu do outro lado e agarrou a cabeça da aranha. Bahamut! Desculpa! Salve! Hack de prisão! A cabeça da aranha se despedaçou em um pedaço grotesco. Meu coração começou a bater descontroladamente contra o peito. Houve um estrondo estrondoso, e a muralha foi destruída. Momentos depois, ele finalmente se mostrou. Que diabos? É isso? Alguns membros da expedição murmuraram enquanto abraçavam suas figuras trêmulas. Monstro. Um monstro. Merda. 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 Vi Shaeha mostrando os dentes. Fiquei preocupado que ela fosse cobrar, então me virei e abracei. Agarrei a gola dela e parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Caso contrário, ela correria como uma louca. Querida. Shaeha disse. Obviamente, parecia assustado. O mais importante, eu parecia não conseguir aceitar essa realidade. Nona, corre. Murmurei. Espera. Eiha Nona, corre. Agora, eu. Fiquei parada. Corra. Repeti. E houve um barulho ensurdecedor. Roar. O recém-chegado era Bahamut, e nós dois compartilhamos uma amizade comovente há dezenas de milhares de anos. Já haviam se passado muitos, muitos anos desde então, mas eu ainda não conseguia esquecê-lo. Tragicamente, ele havia se tornado um nojento. E monstro sujo. Aquele monstro nojento. Eu disse. Regressor Instruction capítulo 1000. Você colhe o que semeia. 7. Roar. Merda. Merda. Uurg. Cabum. Não pude deixar de pensar que virar imediatamente foi uma escolha sábia, e tinha certeza de que qualquer um pensaria o mesmo se visse o que eu estava vendo agora. Pepai Dractaris. Gaguejei. Protejam o sacerdote da profecia. Bum! Com um único movimento da mão do demônio, tudo à minha frente foi varrido. Tudo que o monstro nojento tocava desaparecia completamente, como se fosse feito de areia. Os barulhos altos não pararam, e eu congelei ao ouvir a voz assustadora do monstro nojento. Parecia que eu estava dentro de um tornado. Era como se eu fosse ser explodido a qualquer momento.
Os destroços da explosão voaram por toda parte. Park Dae-ok ergueu seu escudo para se preparar para o que quer que fosse acontecer, mas também foi empurrado para trás, e acabou rolando no chão. Um único golpe do monstro havia derrubado mais da metade dos sacerdotes de Dractaris. Se não fosse por esses espíritos, a maioria dos membros da expedição teria sido forçada a se aposentar. Essas tropas eram bastante tenazes, então o fato de um único golpe ser suficiente para imobilizá-las me deixou chateado. Deveria tê-los colocado atrás. Droga, aqueles padres. Não podemos perder mais nenhum deles. Rafael. Gritei. Sim. Meu cérebro tentava encontrar uma forma de resolver essa situação chocante. O alvo do monstro nojento não eram os espíritos, e eu imediatamente percebi o que ele queria, o que ficou evidente pelo fato de que ele ainda estava espancando a carcaça da aranha templária. Não havia como confundir. Ele queria a pena escondida no cofre do tesouro. Entreguei a pena para Rafael, e ele passou por Shaeha usando suas asas cinzas. Eu confio em você. Senhor Rafael, eu disse. Ele estremeceu por um momento antes de sorrir amplamente e assentir. Ok. Não vou te decepcionar, disse Rafael. Isso. Claro, entreguei a ele um item confiável junto com a pena. Imagem. Ele não podia cometer erros nesta missão, então eu precisava de algo em que pudesse confiar para garantir que ele não morresse. Também queria que ele sentisse uma sensação de realização, mesmo que acabasse sendo esmagado como um inseto. Entreguei a ele um terço minúsculo que tirei do bolso. Rafael aceitou com um olhar chocado, e parecia determinado a cumprir sua missão mesmo ao custo da própria vida. Mesmo que me custa a vida, disse Rafael. Você realmente não precisa fazer isso, mas eu gosto dessa sua mentalidade. Sua missão era bem óbvia, e ele sabia o que precisava fazer. Isca. Como esperado, os membros do grupo de Rafael ficaram chocados. Tentaram impedi-lo, mas... Rafael. Isso é. Rafael. Rafael, meu irmãozinho confiável e precioso, nem sequer olhou para trás enquanto avançava para o campo de batalha. Ele não vai ser pego tão fácil assim. Não, não vou deixar ele ser pego fácil. Rafael enfiou a pena na boca e então colocou o terço no pescoço. Ele abriu suas asas que cinzentas e olhou o monstro nojento nos olhos. Roar. Tive medo que ele parecesse assim, então abracei a Eihanoona com mais força e tentei me esconder. Bahamut parecia louco, então era melhor prevenir do que remediar. Com isso em mente, decidi me manter escondido. Diferente do Templário Simon ou do Templário Extra, que ainda estava acordado. Acho que tudo o que resta são seus instintos. Basicamente, o Templário Bahamut havia se tornado um monstro que só se movia por instinto. Ele dependia de uma mera pena há dezenas de milhares de anos até não conseguir mais se segurar e vender sua alma para um demônio. Não era da minha conta o que aconteceu naquele tempo, mas eu sabia de uma coisa importante. Era o fato de que ele se transformou em um monstro nojento. Não, era o fato de que ele era obcecado por aquela pena. Urg. Cabuon. Bahamut se moveu num piscar de olhos, e foi tão rápido em direção a Rafael que eu não conseguia acreditar na cena diante de mim. Ele tinha uma figura colossal, então como ele conseguia se mover tão rápido? Rafael esticou suas asas e tentou se afastar o máximo possível de Bahamut. Era uma luta entre uma fera perseguindo uma presa. Se estivéssemos em um espaço fechado, Rafael perderia rapidinho, mas não era o caso. Rafael tinha muito espaço para trabalhar. Ele pode usar todo o templo subterrâneo. Foi por isso que escolhi esse local. Caboron. As paredes desapararam, e eu podia ouvir barulhos altos de todos os lados. O monstro estendeu a mão em direção a Rafael, que mal estava fora de seu alcance. Os dois, não, meu precioso irmão mais novo e o monstro nojento desapareceram no instante. Isso nos deu tempo para nos reagruparmos, mas eu não conseguia relaxar porque precisava ser os olhos dele. Eu precisava dar a ele a rota que ele precisava seguir, assim como suas rotas de fuga. Também tive que garantir que essas rotas fossem as mais eficientes possíveis. Uma mão enorme cortou o ar. Vão para o subsolo. Ok. Você não precisa responder, Sr. Rafael. Apenas foque no seu oponente. Ok, cuidado. Sim, senhor. Olhei para Sun Yeon, e ela assentiu para mim. Queria um relatório sobre a reorganização das tropas e a situação atual. Shai-Ha, que ainda me abraçava, parecia querer avançar contra o monstro agora, mas não podia deixar o santo do sacrifício ferido sozinho. No fim,
Ela tinha que concluir que focar no final das coisas com Sun Yong era a melhor coisa que podia fazer ali. Deu certo. Ei Hanoona era do tipo que cumpria sua palavra. Claro, ela não desviou o olhar do monstro nojento, e parecia um enorme leão andando em duas patas. Na verdade, eu nem tinha certeza se leão era a palavra certa para descrevê-la, já que o cabelo e a franja perto do pescoço eram o que a fazia se destacar. O monstro tinha 4 olhos nojentos e presas afiadas pingando saliva negra como breu. O corpo inteiro do monstro parecia estar apodrecendo também. Ele se machucou. Sangue negro escorria dele. Havia um monstro em forma de cobra em seu rabo afiado, e seu rabo tinha 2 olhos. Demônio era a única palavra que eu conseguia usar para descrevê-lo. Ele exalava um fedor que me fazia sentir como se minha alma estivesse apodrecendo só com o cheiro dele. Ele também tinha músculos que pareciam prestes a estourar, mas a estrutura dos músculos, que parecia impossível de existir em um humano, era além de nojenta e bizarra. A palavra espírito maligno não seria suficiente para descrevê-lo, e finalmente entendi por que o templário Simon era tão obediente e tinha medo dele. Duon Yunsung era bonito comparado a ele. Ele era claramente um monstro. Ah, pensando bem, há um lado positivo. Pelo menos conseguimos evitar aquele final em que nossas cabeças voam. Eu estava convencido de que ele não tinha nenhuma habilidade que permitisse cortar cabeças de todo mundo de uma vez. Era muito provável que chegássemos a um final ruim onde todos seríamos mutilados. Ele era tão forte quanto nojento, e minha mente ficou em branco só de pensar que eu teria que encontrar um jeito de vencê-lo. Vou mudar o caminho. Mova-se ainda mais rápido por 4 minutos. Depois disso, eu te ajudo, Sr. Rafael. Ok. Bom. Ele está aprendendo. Bahamut parecia ter percebido que a pressão do vento apenas por seus ataques estava afetando Rafael, mas eu podia usar isso a meu favor, pois conseguia ver a direção do vento. Rafael lutou no ar por um momento, mas imediatamente cavalgou o vento e começou a criar distância do monstro. Claro, durou apenas um momento. Bahamut afastou todos os obstáculos e alcançou meu irmão mais novo. Aconteceu num instante. Rafael passou por um espaço pequeno, e o monstro quebrou os obstáculos em seu caminho antes de estender a mão em direção a Rafael. Ouvi um grito alto em resposta. O jogo de pega-pega era tão violento que fiquei preocupado com o próprio templo subterrâneo. A paisagem ao redor de Rafael mudou, mas o braço grande de Bahamut ainda o perseguia. Ele estava indo para o subsolo, então o braço grande estava descendo do teto. O teto foi destruído, causando destroços, mas havia uma saída à frente. O monstro tentou seguir Rafael usando seu rabo, mas Rafael voou em direção ao teto mais uma vez. Então, mergulhou novamente. 50 segundos. Tinham-se passado apenas 50 segundos, mas eu já estava ficando cansada. Rafael também estava chegando ao limite. Comandante, ordene que todas as tropas recuem agora. Do que diabos você está falando? A incursão dos Templários Extra termina aqui. Encontramos o Templário Bahamut, e Rafael está tentando exauri-lo agindo como isca. Vamos prosseguir com a Operação Bahamut. Vou te dar exatamente 4 minutos para recuar e enviar sua primeira onda de tropas. Depois disso, vou te dar tempo para prosseguir em ordem. O quê? O que você está? Vou deixar para você despachar as tropas. Enviei a rota de saída do Rafael para você. Também enviei informações e vídeos relacionados a isso, então por favor, dê uma olhada. Nona. Eu sei que ela também está brava, mas me ajuda dessa vez. Preciso de ajuda. Nona, por favor. Senhorita Leiji. A fofa e linda senhorita Leiji. Ji. Meu amor. Mestre. Senhor Leiji. Bem. Não custa nada te ajudar, meu querido vai morrer de forma não natural se as coisas derem errado, então devo ajudar. Em troca, eu recebo um desejo. Obrigada, Nona. Ah. Você não tem um desejo, comandante. Eu nunca esperava um, seu tolo. Não precisei explicar os detalhes, pois tinha certeza de que eles entenderiam o que eu tentava fazer com apenas um olhar para a rota de fuga. Aproveite o templo subterrâneo e prossiga com o ataque com Rafael atuando como tanque de evasão. Eu criarei o caminho, e o comandante Jin posicionará tropas em cada andar com base na rota de Rafael. Jin Cheong era ótimo em mover humanos como se fossem peças de xadrez. A Nona de Ji garantiria que detectasse quaisquer erros e variáveis. Ela também aprovaria qualquer plano que estivesse sendo executado em tempo real. Eu não era exatamente fã disso.
Nós três não gostávamos muito que os outros nos avaliassem, então nossos planos até agora pertenciam só a nós. Tivemos que lidar com as variáveis dos nossos planos sozinhos. Em outras palavras, estávamos nos movendo dentro de nossos próprios territórios, mas esse aqui é diferente. O menor erro aniquilaria o grupo de expedição, e eu não era o único que sabia que Bahamut era perigoso, extremamente perigoso. Não há espaço para erros. Tudo precisava estar no lugar certo para que as coisas dessem certo. Coloquei espelho e telas apareceram instantaneamente ao meu redor. Tinha certeza de que era o mesmo para o comandante Jin Cheong. Provavelmente ele estava olhando para a tela que parecia uma réplica 3D do templo subterrâneo, e Jienoana provavelmente estava no escritório, encarando a tela com as pernas cruzadas. Vamos começar. Concordo. Entendido. Opa. Vamos nos divertir, murmurei para mim mesmo. Exceto pelas telas à minha frente, tudo ao meu redor ficou borrado. Pensamentos de Kari, nota do autor. Olá, aqui é a colher de pau. Faz tempo. Definitivamente eu não estava planejando escrever a história paralela por tanto tempo. Mas conforme continuei escrevendo, eventualmente chegamos ao capítulo 1000. Fiquei preocupada que estivesse ficando longa demais, mas ainda achei que valia a pena comemorar, então decidi aparecer. Tenho muita coisa a dizer, mas acho melhor deixar isso para depois. Acho melhor eu focar nos capítulos que estou escrevendo agora. Volto para dar um oi quando terminar a história paralela. Quero dizer isso o tempo todo e em cada capítulo, mas sempre quero agradecer a todos que leem e amam o manual de instruções do regressor. Gostaria especialmente de expressar minha gratidão a todos vocês que estiveram comigo nos últimos 1000 capítulos. Se não fosse por vocês, eu não teria chegado tão longe. Então, muito obrigado por adorar o manual de instruções do regressor. Vou garantir que me tornei a colher de pau que escreve melhor e melhora tanto quanto você lê meu romance. PS, se possível, vou adicionar algumas ilustrações para comemorar o capítulo 1000. Obrigado novamente. Nota de Ikari. Finalmente chegamos ao capítulo 1000. Nota da Vela. Ainda não acredito que estamos juntos há tanto tempo. 1000 capítulos. Regressor Instruction capítulo 1001. Você colhe o que semeia. 8. Do que você está falando? Perguntou um aventureiro. Temos que nos mover agora. É uma ordem da sede. Você não deveria pelo menos explicar a situação? Perguntou o aventureiro. É difícil explicar. De qualquer maneira. Você precisa se mexer agora. Quero dizer, em 4 minutos, disseram. Droga. Do que diabos eles estão falando? Perguntou o aventureiro. Eu sabia que era difícil de entender porque não era uma explicação que quem tinha trabalhos relacionados a combate conseguisse entender. Eu já era comandante de campo há bastante tempo, mas estava tendo dificuldade para entender a ordem mesmo com minha experiência, então tinha certeza de que esses aventureiros estavam ainda mais confusos do que eu. Estou participando da expedição como um dos comandantes de campo. Eu não deveria pelo menos saber o que está acontecendo? Perguntei. Desculpa, mas... Eles fizeram uma pausa. Não acontecia com tanta frequência, mas conflitos não podiam ser evitados, tanto dentro quanto fora das masmorras. A necessidade de comandantes experientes no campo estava aumentando. Clãs e guildas recrutavam pessoas para os chamados papéis administrativos como se fosse uma tendência, mas a forma como os aventureiros enfrentavam masmorras não havia mudado muito. Em outras palavras, eles ainda não haviam se adaptado ao fato de que comandantes de campo agora existiam, e isso era principalmente porque foram recrutados às pressas. Eles ainda não estavam prontos. Era semelhante à questão que os países em desenvolvimento teriam que enfrentar em troca de seu rápido desenvolvimento econômico. A existência do trabalho chamado comandantes de campo era problemática aos olhos dos aventureiros. Aqueles com cargos relacionados ao combate não confiavam nos comandantes de campo, e todos pensariam que seu caminho era o certo. Eles achavam que comandantes de campo, sem experiência em caça ou guerra, eram, do nosso ponto de vista, aventureiros como aqueles eram do tipo que causavam problemas. Era inegável que minha reação era minha forma de lidar com meu complexo de inferioridade, causado pelo fato de que eles me viam como alguém sem importância. No entanto, isso também foi por causa da decisão ridícula que meus superiores haviam tomado. Na maioria das vezes, as aniquilações de equipes eram causadas pelas decisões tolas do comandante de campo. Claro, também houve incidentes porque os membros da equipe se recusaram a cooperar com seus comandantes. Na verdade,
Incidentes como esses eram assuntos quentes entre quem trabalhava na mesma área que eu. Ainda assim, é uma ordem da sede. Na verdade, eu não. Vou tentar contatá-los novamente, disse o soldado. Você não precisa saber o motivo. Cumpra a ordem. Faltam 4 minutos para o início da missão. Droga. Deixei uma mensagem no canal de comunicação. Eu tinha certeza de que os outros comandantes de campo estavam em uma situação parecida com a minha. Você não precisa saber o motivo. Faltam 3 minutos e 55 segundos para o início da missão. Eu era um comandante de patente 1. Eu tinha acesso a uma grande parte dos detalhes da missão e acesso limitado a informações que o comandante da República e o cardeal honorário do país democrático podiam acessar. Decidi participar dessa expedição sob essa condição desde o início, solicitando acesso aos detalhes da missão. Posto um comandante de campo, codinome Gênio. Para ser franco, não havia motivo para eu saber, já que meu trabalho era simplesmente seguir as ordens da sede, mas preciso saber os detalhes da missão. Assim, estaríamos preparados para qualquer variável. Se eu fosse um comandante de baixa patente, não faria isso, mas tinha alguma autoridade. No entanto, o maior motivo foi que me senti pressionado a convencer aqueles envolvidos na missão. Eu sabia melhor do que ninguém que só consegui subir nessa posição por causa da minha determinação. Por favor, aprove. Por favor, acesso limitado foi autorizado. Faltam 3 minutos e 10 segundos para o início da missão. Não pude evitar apertar o punho. No entanto, minha reação não durou muito. Que diabos? Murmurei. Que diabos é isso? Eu disse, Rota 42 de Rafael enviada, solicitando permissões de edição, pedido de edição aprovado, solicitação para editar os detalhes da missão da 7ª unidade, localização atual da unidade e rota de movimento esperada de Bahamut, 12,24% de chance de Bahamut mudar seu caminho, rota 3 adicionada à rota esperada. Aprovado. Espera-se que a 42ª unidade tenha baixas. Editado. Uma infinidade de telas apareceu diante dos meus olhos. Havia tantas mensagens, coordenadas e rotas que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Também havia um mapa que parecia um labirinto. Para piorar, as informações mudavam em tempo real, fazendo meu queixo cair no chão. A localização do inimigo e dos aliados, as rotas dadas a todos do grupo de expedição e as mudanças estavam todas marcadas na tela. Todos estavam mudando ao mesmo tempo, e havia tantas mudanças acontecendo em nossa estratégia que eu não conseguia entender de jeito nenhum. Se eu exagerasse, era como se eu estivesse assistindo a um organismo vivo. Tudo na tela parecia que todos tinham vontade própria. O mapa parecia todo o templo subterrâneo, e eu via milhares, não, dezenas e milhares de linhas cruzando-se. Parecia que estava marcando um soldado ou prevendo o caminho de movimento de alguém, mas eu não conseguia entender. Consegui perceber que a linha vermelha era o caminho do monstro-chefe, mas até a linha vermelha se estendia em centenas de direções. Essas linhas vermelhas são os caminhos que o monstro-chefe pode seguir. Eu era alfabetizada, mas não conseguia ler isso de jeito nenhum. Eu já havia participado de muitas missões, mas todas me pareceram um absurdo. Há 92,5% de chance de a 22ª unidade completar sua missão com sucesso, solicitando permissões de edição, pedido de edição aprovado. Há 99,1% de chance de a 22ª unidade completar sua missão com sucesso, chance de baixa, 0,9%. Missão foi aprovada. A taxa de sucesso de uma missão é exibida em porcentagem. Eles podiam calcular as chances de haver baixas com base nas missões em andamento, não, nas missões que estavam criando nesses 4 minutos. Há 95,7% de chance de a Guilda Azul completar sua missão com sucesso, solicitando permissões de edição, pedido de edição aprovado. Há 99,8% de chance de a Guilda Azul completar sua missão com sucesso, chance de baixa, 0,2%. Missão foi recusada, pedido de edição aprovado. Há 100% de chance de a Guilda Azul completar sua missão com sucesso, missão foi aprovada. Não havia como um ser humano fazer tudo isso. Eu nem tinha certeza se entendia o que estava olhando ou não, mas sabia o que significavam. Eu tinha certeza de que eles não deixariam os outros saberem. Mesmo que tudo isso fosse criado relativamente rápido, a sede não planejava notificar os outros sobre essa missão. Essa é uma forma de reduzir as variáveis.
Eles provavelmente viam os humanos como se fossem partes de uma máquina. Eu tinha certeza de que achavam que nos manter no escuro sobre o que precisávamos fazer e contra quem teríamos que lutar reduziria as variáveis. Eles queriam que deixássemos nossos sentimentos de lado e simplesmente executássemos suas ordens. Caso contrário, eles não teriam calculado a chance de nossa sobrevivência. Era diferente de se gabar de como a taxa de sucesso de uma missão que vinham preparando há 3 meses era de 80 ou 90%. Eles analisavam humanos como se fossem meros dados, e de uma forma bastante minuciosa. A análise deles incluía a natureza e as habilidades de todos. Posso olhar para algo assim? A sede aprovou meu pedido, mas faltam 1 minuto e 9 segundos para o início da missão. Você descobriu alguma coisa? Perguntou um dos soldados. Não tenho certeza. É uma ordem da sede, respondi. O que você está olhando? Perguntaram. Não sei, mas não vamos falhar. Vamos ter sucesso de qualquer jeito, disse a eles. Eu não conseguia ver meu rosto agora. Eu estava sorrindo ou parecia enojada. Apesar disso, faltam 10 segundos para o início da missão. Tínhamos que cumprir as ordens. Vamos nos mexer, ordenei. Tive que começar a dar ordens, pois minha unidade recebeu 6 missões para cumprir. Devíamos nos mover para o local especificado, lançar feitiços de longo alcance nas coordenadas marcadas e espalhar poder sagrado pelo local. Depois, nos movíamos para o próximo local especificado e tratávamos os feridos antes de nos deslocar para outro local e nos juntar às forças aliadas. A missão ainda não tinha começado, então não havia ninguém com feridos entre nós. A missão que estávamos prestes a realizar foi criada sob a condição de que as outras unidades sofressem ferimentos. Eles não estavam pensando em suas próprias mortes. Na verdade, estavam preocupados com a possibilidade de não haver vítimas. Eu tinha certeza de que acreditavam que 0 baixas poderia ser variável. Isso é loucura. Eu nunca tinha visto nada assim em nenhum livro didático ou diário de aventura. Unidades, alinhem-se. Unidades, formem fila. Gritou o soldado. O que? Unidades, alinhem-se. Entrem em posição. Gritou o soldado. O que você pensa que está fazendo? Perguntei. Acabei de receber uma ordem da sede. Precisamos nos posicionar se não quisermos morrer, responderam. Se pudessem nos dar um motivo, droga. Eu também não sei. Gritou o soldado. Todos me olharam amargamente, mas logo seus rostos mudaram. Roa. Cabuon. Roa. Eu tinha certeza de que todos sabiam que os rugidos estavam chegando mais perto. Nos mudamos para o local especificado, e o chão sob nós começou a tremer violentamente. Os rugidos se aproximavam rapidamente, e as tropas ficavam cada vez mais nervosas conforme o tempo passava. Meu coração também disparava. Não, eu me sentia entorpecido por todo o corpo. Ainda não tínhamos encontrado o inimigo, mas o medo de morrer me envolveu. Tínhamos que seguir ordens se não quiséssemos morrer aqui. Eu tinha certeza de que eles entendiam esse fato. Eu tinha certeza de que havia um motivo para a sede nos dar essa ordem. O que é acontecendo? Murmurou um soldado. Canalizem seus feitiços. Eu pedi. As coordenadas já estavam disponíveis para mim. Minhas mãos tremiam, mas eu não podia estar tão nervosa ali. Eu tinha certeza de que os erros que nossa unidade iria cometer já haviam sido incluídos nas chamadas variáveis. Tudo bem cometer erros. Minhas mãos, digitadas nas coordenadas do canal de comunicação, tremiam. Para de ficar tão nervoso. Eu estava tão nervoso que não conseguia falar direito. Nesse momento. A fogo. Eu pedi. Assim que os feitiços foram liberados. Cabuon. Uma mão colossal passou bem na minha frente. Aconteceu num piscar de olhos, e parecia que meu tempo tinha desacelerado. Os magos instintivamente liberaram seus feitiços, e as vanguardas congelaram diante do ataque repentino. E não era só isso. A mão colossal esmagou tudo ao redor, mas não estava realmente perto de nós. Parecia que a mão colossal estava perto o suficiente para tocar meu cabelo, mas na verdade estava longe. Na verdade, era tão longe que nem mesmo os destroços conseguiram nos tocar. Finalmente vi a figura colossal do monstro, e minhas pernas ficaram fracas ao vê-lo. Caí no chão, mas meus olhos estavam fixos nele. Vi os feitiços caindo nas costas do monstro. Eu não tinha certeza se era eficaz ou não, mas diria que não foi eficaz de jeito nenhum, já que o monstro nem sequer olhou para nós. O monstro olhava para o buraco de onde veio, e vimos uma figura descendo pelo buraco.
Ela avançou contra o monstro e balançou sua lança. Camadas de escudos protetores se manifestaram no braço do monstro, e o monstro balançou em direção à figura empunhando a lança como se estivesse irritado com ele. A mulher empunhando uma lança usou um dos escudos semi-transparentes como um escorregador e deslizou pelo braço do monstro. Bum! O monstro quebrou o teto novamente e desapareceu. Ouvi barulhos de todo lugar. Fogo! Levante seu escudo! Levante seu escudo! Levante seu escudo! Seus desgraçados! Que diabos está acontecendo? O que estamos fazendo? Segura por um segundo. Um segundo. Só por um segundo. Roa! Padre! Eu preciso de um orgulho. Ah! Me ajuda! Me ajude! Estamos deixando os feridos. Ordenou um soldado. Mas, eu disse. Droga! É uma ordem. Estamos deixando os feridos e avançando. Gritou o soldado. Saiam da frente, seus tolos. Roar! O monstro quebrou uma parede e não deixou nada para trás. A única coisa que restava nas ruínas era um caminho que as tropas restantes e eu teríamos que seguir para nossa próxima missão. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas ouvi aquela voz monótona de novo. Faltam 20 segundos para o início da missão. 1. Ponto de vista do comandante de campo Regressor Instruction Capítulo 1002. Você colhe o que semeia. 9. Estamos deixando os feridos. Gritou o soldado. Mas, droga! Isso é uma ordem. Deixem os feridos e avancem. Ele ordenou. Andem logo, seus tolos. Ele gritou. Os soldados pareciam hesitantes, e definitivamente não foi fácil para eles saírem assim, sem mais nada. Eu podia ver isso pelo jeito que eles olhavam de volta. Eu, também não pude deixar de olhar para trás, apesar de ter dado a ordem para que eles se mudassem. Não foi fácil sair, pois havia tropas presas sob um monte de escombros, junto com companheiros rolando enquanto agarravam os rostos e pessoas gemendo de dor ao serem esmagadas pelos destroços. Foi especialmente difícil deixá-los porque estávamos juntos há muito tempo. No entanto, tive que desviar o olhar e ignorá-los. Porque somos soldados. As tropas da Federação foram devastadas pelo 27º incidente de invocação da Legião. Isso aconteceu há bastante tempo, mas a Federação ainda não havia se recuperado dos danos sofridos na época. Mesmo agora, a Federação ainda estava se recuperando, e a Federação teve que desistir de muitas coisas. Mesmo que fosse militar trabalhando para o país, não era excluído da miséria que se seguia, então esses soldados naturalmente se tornavam mercenários. E como soldados, temos que seguir ordens. Claro, esse não era o único motivo. Fomos mercenários contratados pela Federação, então tivemos que seguir ordens e cumprir nossa missão. Havia muitos aventureiros competentes pelo continente, e se quiséssemos vencê-los no próprio jogo deles, precisávamos garantir que nossa credibilidade como mercenários não fosse manchada. Pelo bem de todos os mercenários da Federação pelo continente, tivemos que olhar para a frente em vez de olhar para trás. Caboron. Crack. Havia explosões altas por toda parte, e eu parava de me mexer toda vez que ouvi uma voz. Claro, foi só por um segundo, não, nem foi um segundo. Mais da metade das tropas foi varrida para atrair a atenção do monstro. Levante seu escudo. Movam-se enquanto erguem seus escudos. Eu pedi. Entendido, Capitã Sophia. Responderam as tropas. Movam-se mais rápido em vez de responder, seus tolos. Mais rápido. Gritei. Eu tinha certeza de que uma briga tinha começado em algum lugar, mas não tinha certeza se aquilo poderia ser chamado de briga. Enquanto ordenava que minhas tropas se movessem bloqueando os destroços que caíam sobre nós usando seus escudos, não pude deixar de pensar na cena que vi agora há pouco. Vi os membros da expedição se movendo, lutando contra Bahamut, um monstro implacável e aterrorizante. Bum! Cabron! Saiam! Rápido! Seus desgraçados! Gritei. As peças do quebra-cabeça estavam caindo naturalmente. Para ser honesto, eu não tinha como saber o que estava acontecendo, mas era um fato inegável que todas as tropas do templo subterrâneo estavam envolvidas. Parecia estranho. Era como se houvesse cordas presas a nós, e alguém estivesse nos controlando. Era como se estivéssemos seguindo um roteiro que alguém havia escrito com antecedência. Não, era como se tudo estivesse indo conforme planejado. Isso não está certo. Capitã Sophia. A estrada está bloqueada, informou um soldado. Comandante. Perguntei. A rota é a mesma, Capitã Sophia.
Continue seguindo em frente, respondeu. Continuamos avançando, ordenei. O quê? Mas o caminho, eu também vejo isso, interrompi. Desculpe, disse um soldado. Também vi a ponte quebrada, e era muito provável que partes do templo subterrâneo tivessem se despedaçado devido à batalha. Apesar disso, a rota marcada nas coordenadas nos indicava para atravessar aquela ponte. Estremeci, mas não havia necessidade de parar porque vi outra unidade carregando uma balista gigante. Fogo! Fogo! Uma flecha com uma corda amarrada voou e perfurou a parede do lado oposto. Ouvi flechas pesadas perfurando as paredes como se estivessem esperando nossa chegada aqui. Podemos usar essas cordas para atravessar. Não fomos os únicos nos mudando. As outras unidades e grupos estavam atravessando usando as cordas que não estavam muito longe de nós. Os barulhos altos fizeram um tremor pelo prédio, e os destroços começaram a cair novamente. Vi algumas pessoas se encolhendo por causa dos grandes destroços, mas grandes barreiras se manifestaram e as protegeram. Os outros usaram as barreiras acima deles para se mover o mais rápido possível e subir as escadas. Rápido! Mais rápido! Anda logo! Gritou um soldado. Anda, anda! Outro gritou. Lance seus feitiços. Ajuste suas coordenadas. Ouvi vozes por toda parte. O alvo está se aproximando. O alvo está se aproximando. Anda mais rápido. Não temos tempo. Tempo. Que horas? Ouvi uma voz quando estava quase do outro lado. Instintivamente olhei para trás e vi uma figura familiar. Qin-Hee. Era Qin-Hee, conhecida como a filha da Guilda Azul. Atrás dela, vi um monstro que parecia um touro enorme. Bum! 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 Saiam! Saiam! Bahamut! Vai punir todos vocês! Gritou o monstro. Droga! Qin-Hee, que corria em velocidade incrível, seguia em direção à ponte enquanto mal conseguia desviar dos ataques do monstro. Ela se movia como se fosse uma acrobata, e então pousou firmemente em uma corda. O enorme touro tentou alcançá-la, mas a filha da Guilda Azul já estava do outro lado da corda, então as ações do monstro foram inúteis. Ela se moveu tão rápido que até passou por mim. E foi quando as tropas, que subiram com a barreira, lançaram feitiços contra o monstro. Espera, eles também estavam mirando no chão onde o monstro estava. Caboron. O enorme touro caiu no subsolo. Isso não está certo. Missão cumprida. Vamos logo. Missão cumprida. Ordem reconhecida. Vamos. Isso não está certo. Você está aqui, disse um homem. Sim, Sr. Kimo, respondeu Qin-Hee. Um sacerdote de combate usando óculos quebrados falou com Qin-Hee, que estava fazendo malabarismos com suas adagas. Qual é a nossa missão? Qin-Hee perguntou. Espere 5 minutos, respondeu Ankimo. Parece que posso dar uma pausa, disse Qin-Hee. Ei, aguenta firme. E é a Sophia, eu disse a ele. Aguente firme, Sophia, disse Ankimo. Sim, senhor. Como ele pode estar tão calmo? Achei estranho que eles pudessem conversar e rir numa situação assim. Isso não os afetou em nada. Eles estavam sendo perseguidos por um chefe parecido com um touro agora há pouco, então achei realista ver o sacerdote de combate brincando e Qin-Hee chutando a canela. Temos que nos mover, Capitã Sophia. Ah, desculpe, comandante, disse. Balancei a cabeça, percebendo que estava encarando a filha da Guilda Azul. Então, comecei a me mexer. Comecei a sentir dor de cabeça enquanto caminhava, e ela só aumentava com o passar dos segundos. Você só precisa estar de prontidão depois de chegar ao seu destino. Sim, senhor, respondi. Roa. Cabuon. O barulho alto, que parecia estar longe, estava se aproximando da gente. Está voltando. O guerreiro cinzento estava levando o monstro até nós. Ouvi feitiços mágicos sendo lançados, gritos, comandos e uma variedade de barulhos. Eu tinha certeza de que não era tão diferente do que aconteceu antes. Assim como na última vez em que abandonamos os feridos, os membros da expedição provavelmente estavam lutando contra o monstro naquele momento. Os sacerdotes se moveriam para apoiar o guerreiro cinzento, e os magos se tornariam seu escudo em um lugar onde não pudessem ser vistos. As lanças e armas de cerco continuavam tentando perfurar a carapaça externa do monstro. Cada unidade e membro do grupo no templo subterrâneo estavam ali para proteger e apoiar uns aos outros. Fosse importante ou não, as missões atribuídas a cada unidade, não, o processo de cumprir essa missão envolvia cada indivíduo. Isso realmente não é certo.
Eu tinha certeza de que nossa missão ainda era a mesma de antes. Nossa missão provavelmente era ganhar tempo para que o Guerreiro Cinza pudesse criar espaço suficiente. Chegamos ao nosso destino, disse o comandante de campo do país sagrado democrático. Caboron. O monstro de pura violência rompeu a parede. Vimos Bahamut de novo. O Guerreiro Cinza imediatamente voou, mas a atenção do monstro estava fixa em nós. Ele lembra. O segundo não faz muito tempo. O único segundo que incapacitou metade das tropas. Cortejar. O monstro lembrou daquele momento e levantou a mão. Corremos. Não, já é tarde demais. Não fomos ordenados a fugir. Escudos. Levantem seus escudos. Cerrei os dentes, e a mão colossal do monstro foi direto para nossa unidade. Eu tinha certeza que receberíamos ajuda. Um mago, sacerdote ou um ser nomeado com poder transcendental certamente viria nos ajudar. No entanto, ninguém estava olhando para nós. Será que falhamos? Não, não falhamos. Talvez essa tenha sido nossa missão final. Quanto tempo a gente ganhou para ele? Os mercenários da Federação conseguiram ganhar tempo para toda a expedição. Nossa unidade não era nada importante, mas conseguimos chamar a atenção do monstro. No fim, atrasamos o chefe de perseguir o Guerreiro Cinza. Assim como na vez em que houve baixas, mas conseguimos atrasar o monstro por um segundo, eles iam usar os mercenários da Federação para atrasar o monstro por alguns segundos. Não parecia muito, mas foi uma grande conquista para nós. Era bastante comum um exército sacrificar suas tropas para ganhar vantagem na guerra. E foi então que o chão sob nós tremeu violentamente. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o chão desabou. A mão colossal do monstro ainda estava no ar enquanto minhas tropas e eu nos sentíamos sem peso. Que diabos? Que diabos? Vi Bahamut rugindo e correndo atrás do Guerreiro Cinza novamente. Um feitiço de levitação foi lançado sobre toda a unidade. As tropas, que achavam que iriam cair para a morte, desembarcaram em segurança. Faltam 10 segundos para o início da missão. A missão começa em 10 segundos, Capitã Sophia. O monstro parecido com um touro que havia caído da ponte mais cedo estava sendo atacado pelos membros da expedição. Também vi um rosto com bigode familiar, e ele disparava balas mágicas pelo dedo. Coronel Smith? Eu disse. Faz tempo, Capitã Sophia, cumprimentou. Isso não está certo. Vamos nos colocar em dia depois. Na verdade, estávamos faltando vanguardas. Nunca imaginei que você acabaria aqui, disse o Coronel Smith. Você é quem destruiu o teto? Perguntei. Eu estava apenas seguindo ordens, respondeu o Coronel Smith. Isso não faz sentido nenhum. Isso não está certo. Não importa o quanto eu pense nisso, isso é anormal. Arrepios se formaram em mim, e não consegui descrever a sensação estranha que me envolveu junto com o medo. Franzi a testa porque parecia que estava sendo controlada, mas, a missão começa agora sem perceber. Levantei meu escudo. Ponto de vista da Capitã Sophia. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.